seure. Música. Ya verás, está muy bien. Es como música tradicional de aquí mezclada con otras cosas. Vale, doncs començo. Començo a presentar a la Ivana Ventes ràpidament perquè anem molt justets de temps. La Ivana Ventes és, com deia, secretària de Ciutadania i de Diversitat Cultural del Ministeri de Cultura de Brasil. És docent, és investigadora de la Universitat Federal de Rio de Janeiro. També és assagista i comissària de temes que tenen a veure amb la comunicació de la cultura, amb xarxes, amb cultura digital, i ha fet diverses ponències i diverses recerques entorn a el que denominem com a capitalisme cognitiu i alhora recerques que tenen a veure amb l'entorn de Brasil, amb el que s'anomena com la perifèria global, que bàsicament són aquests entorns que estan a les rodalies de les grans ciutats de Brasil, el que coneixem com a favelas. Paso al castellano para que me entienda Ivana. Hemos invitado a Ivana, a una representante del Ministerio de Cultura de Brasil, porque precisamente es desde el Ministerio de Cultura de Brasil desde donde uno de los contextos desde donde se empezó a situar alguno de estos vectores que estamos trabajando precisamente en estas jornadas de cultura viva. Es decir, cómo trabajar con el marco de la cultura digital para generar también marcos de empoderamiento, de participación y de gestión ciudadana de la cultura en estrecha colaboración también con las instituciones públicas. Y desde luego pensamos que el Ministerio de Cultura de Brasil, desde la entrada de Gilberto Gil hace ya algunos años, ha sido pionero en algunas de esas políticas culturales en la que hemos buscado también reflejo a la hora de repensar también nuestro espacio, salvando las múltiples diferencias, que no son pocas, ¿no?, entre un contexto como el brasileño o el marco europeo. Así que, sin más, vamos a hacer unos 20-30 minutos de conferencia de Ivana y luego abriremos turno de palabras para poder preguntar y, de seguido, haremos el panel de laboratorios de la ciudadanía. Así que, sin más, bienvenida y muchas gracias, Ivana. Gracias, Daniel Granados. Bom, eu não vou tentar falar nem espanhol nem portunhol para não torturar seus ouvidos. Então, temos tradução simultânea do português ao castelhano. Eu vou falar em português, né? Bem, então, obrigado pelo convite. Nós, no Brasil, acompanhamos com muito entusiasmo todas as mudanças e todo o municipalismo espanhol, principalmente, enfim, aqui em Barcelona. E foi com grande surpresa que eu acompanhei esse processo também do debate sobre o Cultura Viva aqui em Barcelona, né? Porque o Cultura Viva é um programa que existe no Brasil desde 2004, como disse o Daniel, né? E que faz parte, foi uma revolução a sua chegada no campo do Estado e da cultura, né? Ele veio no contexto de uma mudança muito grande no Brasil, que foi a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também é uma referência em termos de políticas e programas sociais, né, no Brasil. Ou seja, né, o presidente Lula ficou conhecido, né, por tirar do nível da pobreza 30 milhões de pessoas no Brasil, num período de tempo muito curto, e a gente poderia dizer que essa mobilidade social produzida por um programa social, ela teve como equivalente na cultura algo como o programa Cultura Viva, né? Que ele aparece justamente também tentando dar visibilidade a todo um continente cultural invisível ou submerso, né? Mesmo que presente na história do Brasil há 500 anos, né? Que é o que a gente chama de cultura de base comunitária, né? Então, o programa ele surge em 2004, nessa gestão, né, do Gilberto Gil e do Juca Ferreira. Gilberto Gil, que é um cantor negro, eu acho que não foi à toa que um programa tão transformador apareceu, proposto, inspirado por um músico negro como o Gilberto Gil, né? E, mais do que isso, ele traz um conceito ampliado de cultura. Eu acho que, quando nós falamos em cultura, geralmente se remetemos logo, ou, primeiramente, à ideia de indústria da cultura, os produtos culturais, a produção, né, cultural ligada a uma determinada cultura estabelecida, seja no teatro, no cinema, né? A
a indústria cultural. Né? E, quando Gilberto Gil entrou no Ministério da Cultura do Brasil, a primeira mudança foi em pensar numa política pública que levasse em consideração um conceito ampliado de cultura, e o conceito antropológico de cultura, ou seja, a cultura pensada em todas as suas dimensões simbólicas, cidadã, de economia, não? A cultura pensada não como um setor, o setor cultural, hiperfragmentado, né? A cultura ligada ao audiovisual, ao teatro, às linguagens e à arte. Né? Então, essa é uma mudança que parece, ao mesmo tempo, parece óbvio o conceito antropológico de cultura, que tudo é cultura, vestir, comer é cultura, mas que política pública você pode fazer para um campo cultural em que a produção cultural das pessoas não são produtos específicos, mas sua própria vida. Então, esse conceito ampliado de cultura, né, ele começa a trabalhar com essa ideia de que, mais importante que o produto cultural é o processo cultural, e dar visibilidade a processos culturais muito distintos ligados a esses grupos de base comunitária. Né? Então, se vocês perguntarem o que é um ponto de cultura, né? Um ponto de cultura, né, ele tem uma definição, né, são entidades sem fins lucrativos, isso é muito importante, mesmo que tenha comercialização de produtos, grupos ou coletivos, né, sem uma constituição jurídica, sem personaria jurídica, né, e que desenvolve atividades culturais em comunidade ou em rede. Então, desde o início, o programa também ele pensou em articular a experiência cultural comunitária com algo muito contemporâneo, que são as redes. Né? Então, nós temos hoje pontos de cultura no Brasil que trabalham com todas as linguagens, vindo de todos os grupos culturais. Né? O programa Cultura Viva, ele financia, ele apoia, através de convocatórias e de ações diretas, desde grupos indígenas até grupos de desenvolvedores de software livre, desde grupos de matriz africana, dos remanescentes dos quilombos da escravidão brasileira, até grupos de hip-hop, de funk ligados às periferias urbanas, terreiros de candomblé, grupos ligados à música, grupos indígenas. Né? E quando a gente pergunta o que é o produto cultural de um grupo indígena, é a sua própria vida. Né? Então, pela primeira vez, o Estado brasileiro começou a financiar vidas e processos e não produtos, né? O que é uma mudança extraordinária e enorme que tem inspirado muito a América Latina, né, nessa visibilidade desses territórios culturais para além da indústria da cultura. Então, realmente, ele coloca de cabeça para baixo a ideia das políticas de Estado voltados para os setores específicos, e cria uma política absolutamente transversal que tem essa base comunitária, né, comunitarista, né, como decisiva. Né? Uma coisa também muito interessante, ouvindo aqui se falar das questões da memória e da oralidade, é que o Brasil é um país oralista, ou seja, nós temos um contingente ainda muito grande, eu não diria de analfabetos, porque analfabetismo pressupõe uma centralidade da cultura letrada, mas de oralistas fabulosos, né? Contadores de histórias, narradores, que dominam a arte de narrar e de contar, né, com muita exuberância, eu diria. Né? E esses oralistas também, para eles, não havia nenhum tipo de política, ou seja, como é que você trabalha com uma cultura oral indígena, vindo dos grupos os mais distintos dentro das universidades, dentro das escolas que são absolutamente moldadas a partir da cultura letrada. Então, esse é um desafio. E o programa Cultura Viva também ele veio valorizar, apoiar e premiar a produção da tradição oral. Hoje, o Brasil tem uma das leis que eu acho uma das mais bonitas, que ainda não foi aprovada, mas que está em curso, né, no Congresso brasileiro, num momento muito difícil, como vocês sabem, o Brasil está passando por um momento em que todas as forças conservadoras e todo o capitalismo mafioso se recompõe e reage a esses 10 anos de mudanças no país, mas essa lei chama a Lei dos Mestres e Mestras, né? E que equipara o maestro professor das universidades com título de doutor ao educador popular da cultura tradicional oralista, né? Ou seja, contadores de histórias, parteiras, toda uma série de grupos que não dominam a cultura letrada,
quando essa lei foi aprovada, eles passam a ter o mesmo estatuto de um professor universitário. Então, é uma moeda simbólica enorme, é uma repartição de poder, né, e de potência a partir de um instrumento, né, de uma lei. Então, isso é muito interessante, porque nós discutimos muito no programa Cultura Viva, né, como ele tem essa base social tão heterogênea, né, todos os tipos de linguagens artísticas e culturais, produção cultural vindo das minorias, LGBT, mulheres, negros, na infância, juventude, a cultura digital como um grande ativador dessa possibilidade desses grupos acederem às políticas públicas e acederem a lugares, centros culturais, lugares institucionalizados que, sem, talvez, né, essa apropriação de tecnologias, eles também não conseguiriam. Né? E a cultura de base comunitária, como eu estava dizendo, indígena, quilombola, de matriz africana, culturas populares, né, cultura digital. A produção cultural urbana e jovem, que vem das periferias, alguém falou aqui também das periferias, isso tudo está presente e financiado pelo Estado brasileiro através do Cultura Viva. Né? Ele é um programa que ele parte da cultura, mas ele não fica na cultura, ele parte da cultura para falar de inclusão, de cidadania, ele parte da cultura para pensar nos direitos humanos e direitos culturais, ele parte da cultura para articular os outros campos da existência e da política. Né? O que tem nos colocado uma questão que eu acho que é muito interessante para a gente começar a pensar a cultura ou um movimento social da cultura, né, que se articula em torno de novos modelos de desenvolvimento, novos modelos, né, de produção, inclusive econômica, a partir da experiência da cultura. Né? Então, hoje, no Brasil, a gente gosta de falar que nós podemos imaginar um partido da cultura, partindo da cultura, ou seja, articulando novos modelos de desenvolvimento a partir da cultura, e que essa é uma mudança política muito grande, porque é uma mudança da própria cultura, né, política. Né? Então, alguns desses movimentos já se entendem como articuladores políticos poderosos dentro de um capitalismo cognitivo que trabalha com cultura, com linguagem, com afeto, com design, onde a cultura é a base do próprio capitalismo contemporâneo. Né? Esse é um programa que ele tem uma enorme capilaridade. Nesses últimos 10 anos, foram quase 5.000 pontos apoiados pelo governo brasileiro. São poucos, né? Porque a gente imagina hoje que o Brasil não tem 5.000 pontos de cultura, mas tem 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 grupos culturais ativos, produzindo em coletivos, produtoras estabelecidas, grupos maiores, menores, na cultura sem fins lucrativos, né? Ou seja, né, é um tipo de produção cultural da qual eles se sustentam, mas que não necessariamente gera produtos, né, comercializáveis. Daí, né, a importância de uma política pública para os processos, não para os produtos. Eles estão nos 27 estados brasileiros, em todos os estados brasileiros, e aqui, esses dados estão atrasados, mais de 1.200 municípios. Né? E como um ponto de cultura nunca é uma pessoa só, são 2, 3, 10, 30, né, pessoas em torno de um projeto, de uma experiência, ele atinge cerca de 8 milhões de beneficiados, né, indiretos. Né? Durante muito tempo, até pouco tempo, para você se tornar um ponto de cultura, você tinha que ganhar um edital do Estado brasileiro. Só que, esse ano, a partir do momento em que os pontos de cultura se tornaram uma lei, né? Uma lei do Estado brasileiro. Agora, ano passado, a presidenta Dilma sancionou a Lei Cultura Viva, né? Ou seja, o Estado brasileiro agora ele é obrigado a apoiar e financiar essa produção cultural de base comunitária, que é uma vitória pública enorme num país como o Brasil. Mas a grande mudança é que, para além dos editais, hoje os grupos culturais podem se autodeclarar pontos de cultura. Grupos indígenas, grupos, né, os mais distintos de tradição popular, eles se declaram, apresentam seu portfólio e as suas atividades, e o Estado brasileiro os certifica. Nós criamos uma moeda simbólica de certificação dos grupos culturais, o que talvez não sei se faça muito sentido na Espanha, mas no Brasil, o fato de um grupo ter uma chancela do Estado impede de ser perseguido, destruído, os processos de desaparição e também são barrados, na toda uma série de grupos que estão hoje em risco por intolerância religiosa, na mudança de valores conservadores, inclusive os grupos LT, os grupos ligados às tradições de matriz africana,
usam a certificação do Ministério da Cultura como uma rede de proteção. Então, é muito interessante quando o Estado entra para criar uma rede de proteção simbólica através de uma moeda simbólica de certificação que faz com que um pequeno grupo frágil em desaparição no interior do Brasil possa dizer: eu sou reconhecido pelo Estado brasileiro. E isso vale como tanto quanto o financiamento em recurso, em moeda, né? Se falou muito das instituições da memória, os pontos de cultura trabalham com pontos de memória, né, que são pequenos grupos que zelam pela memória, né, de uma etnia, de um grupo específico, de uma língua, né, pontos de memória. Os próprios pontos de cultura indígena são pontos de memória, de tradição, de música, de fala, de linguagem, de pintura corporal, de estéticas, né? Museus comunitários, o que também é uma grande inovação, museus ligados às periferias, às favelas. Então, os pontos de cultura trouxeram a possibilidade de você sair da monumentalização do campo, né, dos museus e dos centros culturais para você pensar em pequenos museus comunitários da memória, às vezes, de uma família, de um pequeno grupo, né, grupo de imigrantes no sul do país, né? Então, nós temos muitos museus hoje, por exemplo, dentro das favelas, que contam a história de uma periferia, de um bairro, né, da memória de um bairro, de um grupo, o que também é uma experiência bastante radical em termos dessa reversão da ideia do museu como algo que simplesmente que é estabelecido ou que é constituído a partir de determinados grupos sociais, né? Eu já falei aqui dessa lei dos mestres e mestras, né? Registro de música tradicional, pontos de bem registrados, enfim, nós temos toda uma política voltada para a questão da memória e do patrimônio micro-instalados nesses territórios, né? Uma questão muito interessante, né, hoje, no Brasil, é como essas comunidades de base territorial, né, e comunitaristas dialogam com as novas tecnologias, né? Então, nós temos falado muito em povos e quilombos digitais, grupos que utilizam, se apropriam da tecnologia para manter as suas tradições, ou seja, a tecnologia e a tradição não estão em contradição, e os grupos de base comunitária são os primeiros a experimentar e se aproximar e se apropriar dessas tecnologias. Claro, para isso a gente tem que ter projetos de inclusão digital, de difusão de tecnologias, de mídia livre, né, que fazem parte também do programa. Uma outra discussão muito importante dentro do Cultura Viva é como esses grupos de base comunitária também podem aceder aos centros de cultura, disputar a linguagem. A linguagem é o luxo do capitalismo, né? A arte é o luxo do capitalismo, de certa maneira. E esses grupos, muitas vezes, não são considerados como produtores de linguagem, não são considerados como produtores de estéticas. Bom, basta olhar essa foto, que é de um ritual, né, funiô, dos índios de Pernambuco, para a gente entender que a produção estética, a produção de linguagem, inclusive, muito contemporânea, faz parte, né, da vida desses grupos. Eu gosto de chamar e de nomear isso de vidas de linguagem. São vidas que produzem linguagem, vidas que produzem estética e que pouco são reconhecidas pelos grupos culturais, pelos centros culturais, que não estão, não aparecem, nem se apresentam em museus, né? Então, não se trata de tirar do contexto essas linguagens, mas muitos desses grupos querem disputar esses espaços, né? Então, eu falei dessa interculturalidade no Brasil, ela é um processo muito interessante. Hoje nós temos índios urbanos, índios que estão nas periferias, índios que convivem em territórios, inclusive virtuais, né? Eu sempre conto essa história de um meu amigo que trabalha com cultura digital, um indígena, né, Tupinambá, o nome dele. A primeira vez que eu encontrei com ele, perguntei: onde fica a tua aldeia? Você mora onde? Ele falou: não tenho aldeia, eu tenho um site na internet. E me deu o endereço. Ou seja, hoje os próprios índios e indígenas no Brasil estão trabalhando com a tecnologia para preservar suas tradições. Essa é a Web Brasil Indígena, onde esses grupos usam, né, as tecnologias para fazer as suas lutas pelas terras, preservação da linguagem, registro, divulgar a fala e a sonoridade das línguas, né? Então, é um projeto muito interessante, né, que inclui as comunidades indígenas tecnologicamente para manter as suas tradições. São processos interculturais muito diversos, né? Eu vou passar alguns exemplos, senão acho que não vai dar tempo de me falar de tudo que eu queria falar. Então, essa relação entre território e rede, rua e rede, ela é muito presente na cultura contemporânea brasileira, mas mais nessa articulação do mais tradicional
oral, com os campos e os valores contemporâneos, né? A gente pode falar também de pontos de cultura nas ruas e ocupações culturais, que também são uma novidade, né? Nos últimos anos no Brasil, cada vez mais grupos culturais muito distintos disputam o direito de utilizar a cidade como fábrica, como escritório, como ateliê, ou seja, né? Eu tenho uma atividade, ou eu trabalho em qualquer lugar, né? A cidade é o meu ateliê, a cidade é a minha fábrica, é a nova fábrica, a cidade é o novo escritório. Ou seja, claro que, para isso, você tem que ter infraestrutura instalada, internet, né, banda larga, dados abertos, para poder transformar esses espaços abertos em lugares, né, de uma produtividade social enorme. Isso é um movimento chamado Ocupa Estelita, no Brasil, no Recife, né, que luta para que, enfim, o empreendimento imobiliário não tome conta dos galpões históricos, né, da cidade. E, como esse, são vários movimentos de ocupação que, cada vez mais, né, ocupam prédios públicos, espaços públicos e praças. Isso é uma performance para chamar atenção para o movimento. E utilizam a estética também, e estéticas muito distintas, e linguagem, design, enfim, para chamar atenção para esses movimentos, né? Isso aqui em Minas, vários desses movimentos hoje fazem essa disputa municipalista pelo direito à cidade, né? E para pensar a cidade como uma nova fábrica, um novo ateliê, o lugar onde eu quero estar. Então, é um tipo de movimento que tem a ver, né, também com ocupações que trabalham com novas economias colaborativas, moedas sociais. O Brasil tem hoje 150 bancos comunitários e muitas moedas que são utilizadas, muitas vezes, territorialmente. Esse aqui é uma experiência em Brasília, na periferia de Brasília, o Mercado Sul Vive, que é uma ocupação de um mercado que se tornou também um lugar de convivência, de troca de metodologias, de troca de informação, ou seja, né, são cidades dentro das cidades, experiências dentro das experiências. Quando se falou dos laboratórios de cidadania, né, eu me remeti diretamente a essas experiências, porque são laboratórios, inclusive, de um pós-capitalismo. São laboratórios, como eu falei, de moedas, de experiências de troca, de mercados comunitários e comunitaristas que já estão, né, dentro do capitalismo, mas para além do capitalismo, ou, como tem um teórico que gosta de dizer, o comunismo do capitalismo, né? Experiências do comum dentro do próprio, né, capitalismo. No Brasil também, essa nossa experiência no Ministério da Cultura, essa nossa experiência com esses grupos culturais, nos faz cada vez mais começar a discutir e pensar o que pode ser um Estado-rede, né? O Estado brasileiro não vai dar conta de solucionar as desigualdades, as injustiças, né, as questões que cada vez mais se avolumam em torno das contradições do próprio sistema, mesmo num governo democrático, né, como eu disse, né, o capitalismo mafioso sempre se recompõe, mesmo dentro dos estados mais progressistas. A gente viu isso acontecer em toda a América Latina, agora, depois de uma onda de radicalização da democracia, né? Então, nós cada vez mais falamos dessa ideia, né, do Estado-rede, ou seja, um Estado sem uma articulação em rede, com as redes, ele é incapaz de trazer soluções, né, rápidas e velozes, né, e criativas e inventivas, como as próprias redes estão fazendo nos seus territórios. Então, essa aspiração territorial municipalista, ela é decisiva para o Estado, inclusive, conseguir, né, dar conta ou apontar saídas e soluções para algumas dessas questões. Então, a gente insiste em falar em movimentos socioculturais como novas formas da política dos movimentos, né, políticos, né, como cogestores do Estado, como esse Estado-rede que não tem capacidade de dar conta dessa capilaridade, que não tem capacidade de estar, né, de forma qualificada em todos esses espaços. Ou seja, sem essa cogestão, realmente, o Estado ele se engessa ou ele se torna ineficaz em apontar saídas que a própria inovação social já aponta, né? Quando eu digo que o Cultura Viva ele fez emergir um continente, a gente pode falar também da emergência de novos sujeitos dos discursos, né? Então, são grupos muito grandes, vindo das periferias, vindo do Brasil rural, pontos de cultura rural, ligados a culturas não só urbanas e muito distintas, né, que aparecem como produtores de conhecimento, que passam a rivalizar com a produção de conhecimento das universidades, né? Então, nós temos muitas experiências interessantes da entrada de grupos indígenas nas universidades, né? Rivalizando com a produção de conhecimento de determinados, né, grupos, né?
Falamos também, e me parece que é uma coisa bastante interessante para a gente pensar quando falamos da cogestão do Estado, um outro movimento, que é hackear as estruturas do Estado, né? Como esses grupos podem se apropriar das políticas públicas instaladas, dos espaços públicos instalados, da infraestrutura instalada nas universidades, nas escolas, nos equipamentos públicos do Estado e da cultura, para hackear, para si, no sentido de apropriação positiva, em que esses espaços são realmente ocupados e tomados por esses grupos. E no Brasil nós temos muitos espaços ociosos que poderiam estar sendo franqueados para esses grupos que muitas vezes não têm sede, não têm lugares, não têm espaços, né? É claro, né, quando a gente, o Marcos citou aqui esse trabalho que eu tenho em relação às periferias, nas periferias globais, é porque a gente vai entendendo que essa situação do Brasil, né, ou seja, a apropriação tecnológica, os grupos desfavorecidos e minorias, quando se apropriam da tecnologia, quando se articulam em rede, eles realmente formam uma periferia global que não precisa de centro para se movimentar, né? As bordas articuladas, né, como nos mostra a teoria da rede distribuída, não precisa de centro, né? Não, nós temos muitas articulações que começam a ser feitas entre os pontos de cultura do Brasil e os pontos de cultura da América Latina e de todo o mundo. Nós já temos 10 países da América Latina que adotaram cultura viva como política pública, né? E nós temos um fundo, aliás, Ibercultura Viva, em que a Espanha participa, né, a CEGIB, e que está totalmente voltado para a implantação do Cultura Viva, não só na América Latina, mas, enfim, em quantos países se interessarem. Mas a questão da favela é fundamental para nós, no Brasil, e acho para as periferias globais, porque, efetivamente, são cidades inteiras, né, que funcionam em determinados regimes. Essa aqui é uma imagem da favela da Rocinha, no Brasil, né, que tem 100 mil pessoas, né? Então, não dá para passar no futuro das cidades, as cidades que queremos, a discussão territorial, pelo menos na América Latina, sem a gente pensar nas periferias, né? E muito mais do que como lugares de problemas ou de falta, nós temos trabalhado muito com a ideia de que as periferias têm trazido soluções para os estados, soluções de habitação, soluções de transporte, né? Soluções em relação à convivialidade, a sociabilidades novas, um retorno a esse comunitarismo, né, nos guetos, nas favelas, né? Então, é muito interessante quando a gente faz análises comparativas sobre as periferias no mundo, como nós entendemos que muitas dessas questões, apesar dos contextos muito distintos, né, elas passam pelas mesmas políticas, né, estruturantes para esses grupos, né? Então, a gente pode trabalhar também com essa possibilidade de um circuito de troca de metodologias, de tecnologias entre as periferias, né, globais, né? E nós estamos fazendo isso, laboratoriando isso com a América Latina, fazendo com que os grupos culturais circulem, conheçam soluções dadas por um grupo no Peru que podem servir numa cidade do interior do Brasil ou numa cidade da Espanha, né? E temos trabalhado muito com essa ideia da riqueza da pobreza, ou seja, a pobreza não é falta, não é ausência, não falta nada. Não, você poderia dizer que falta infraestrutura, falta oportunidade, mas, na verdade, o que nós temos visto são processos estéticos, processos culturais muito complexos, né, vindo das periferias. Em termos de cultura, hoje, a cultura urbana no Brasil, ela tem como cartão de visita a periferia, os pobres, ou seja, é a riqueza da pobreza, e que é o tempo inteiro disputada pela Nike, disputada pelo capitalismo em todos os sentidos, corpos negros na publicidade, a estética, a beleza, ou seja, né, na verdade, são nichos de produção de linguagens, de corpos, de literatura, de poesia, produção audiovisual. Nós tivemos um boom no Brasil, nos últimos 10 anos, do que a gente chama de cultura das periferias, né, e que acontece em outros lugares do mundo, né. Toda uma reconfiguração da cena cultural a partir das bordas, a partir das margens, a partir da periferia. Isso são algumas imagens das favelas brasileiras e soluções, né, encontradas pelos moradores para resolver, inclusive, problemas de infraestrutura básicas, né? Mas não só simplesmente dessas soluções que eu estava falando, né? Mas, se a gente pegar os grupos comunitários indígenas, esse precariado, que eu entendo que é uma nova força da cultura, né? Os autônomos, os precários, o cognitariado, né? Que produz linguagem, estética, mesmo numa situação de extrema pobreza, e que transformam violência, hostilidade, falta de oportunidade em
processos criativos, né, a gente vai estar falando de uma nova força, né, política também, né? Então, a gente tem trabalhado muito também, de novo, com os movimentos sociais da cultura nessa linha do precariado e do cognitariado como uma força global e que ela é transversal, inclusive, não só transversal, como, né, global, né? A solução vai vir de nós para nós. Claro, nós não podemos exagerar nessa proposição, porque não se trata de colocar todo o peso da solução de problemas complexos para a sociedade, né? Mas muitas dessas invenções sociais têm inspirado o Estado, né? Mas a gente acredita, por isso que eu estou no Ministério da Cultura, senão não estaria lá, em que, né, o Estado pode transformar invenções sociais em novas institucionalidades, né? Então, não sejamos ingênuos achando que só os processos espontaneístas, criativos, populares, né, sozinhos, vão dar conta de vitórias públicas que institucionalizam, né, que estabilizam, que multiplicam, que transformam em escala algumas pequenas invenções. Então, óbvio, a gente trabalha muito com esses pequenos laboratórios da periferia, né, dos grupos de produção comunitária, mas entendendo que eles são laboratórios de políticas públicas, né, futuras e que devem produzir novas institucionalidades, sob pena de, numa mudança de governo, numa mudança política, eles simplesmente desaparecerem, né, com toda a precariedade e fragilidade que nós temos hoje, né, das disputas políticas. Um outro conceito que eu vi que vocês estão trabalhando aqui também, que me interessou muito, é essa ideia da economia, que nós chamamos de economia viva, né? Os bancos comunitários, as moedas, o microcrédito, ou seja, a sociedade está inventando, né, formas de se autossustentar, de sustentabilidade própria, né? Economia da colaboração, moedas sociais, né? Como eu disse, o Brasil hoje é um laboratório de bancos, né? E eu sempre brinco, se você odeia o sistema financeiro, crie bancos, moedas, né? Se você odeia a mídia, produza mídia, faça produção, né, de conteúdos, né? Então, esses modelos, o modelo P2P, articulação das bordas, apropriação tecnológica, isso que a gente chama de cultura popular digital, formam um conjunto, formam um campo extremamente, né, produtivo, mas muitas vezes invisíveis, né? Então, eu tenho certeza, quando se fala de Brasil ou de cultura brasileira, dificilmente, fora do Brasil, se tem uma ideia desses processos em construção, desses processos, muitas vezes, né, subterrâneos ou pouco visíveis, né? Se bem que eles têm hoje, uma certa vocação para se tornarem a nova cultura de massa, né? Dada a escala também que esses processos se produzem, né? Novas cartografias, nós estamos muito preocupados em mapear, cartografar. A febre cartográfica é global, né? Em todos os lugares que eu chego, enfim, prefeituras, estados, cidades, mapeando. Vamos mapear para quê? Né? Para que mapear? Para que cartografar? Para que dar visibilidade a esses processos, né? Essa é uma experiência muito interessante de uma cartografia colaborativa no Rio de Janeiro, porque o Google, no Brasil, tirou as favelas do mapa, né? Então, os moradores das favelas estão recolocando no Google as favelas, que não são considerados bairros pelo Google, logo, né, você só tem uma mancha invisível, né, quando você busca as favelas nos mapas do Google, né? E eles estão fazendo, inclusive, fizeram uma articulação para hackear o Google, usa as tecnologias do Google para recolocar os mapas das favelas e as favelas no mapa, e também, hoje, eles estão já politicamente negociando para que o próprio Google faça o mapeamento dos bairros pobres e das periferias, né, do Brasil e do mundo, né? Ou seja, tem toda uma ideia do que os territórios da pobreza, os territórios dos migrantes, os territórios desses grupos eram territórios de falta, quando eles são territórios de potência. Então, estamos trabalhando muito também com essa ideia, né, da riqueza da pobreza, da potência e não da ausência em relação a esses territórios, o que é uma virada, né, simbólica e concreta em relação à forma de representação desses grupos, que sai de um discurso de vitimização e de demanda, vitimizantes e demandantes, né? Sempre nos falta algo para uma produção muito ativa, em que eles passam a ser reconhecidos pelo que eles produzem, e não por aquilo que lhes falta, o que é uma virada
virada também muito grande, e o programa Cultura Viva, ele basicamente ele faz essa inversão também na sua proposta. Um outro campo importante, né, do Cultura Viva, que também atravessa a política pública e as experiências contemporâneas do Brasil, são os pontos de mídia livre, ou seja, a produção midiática há muito tempo, né, que saiu do domínio das corporações, né, e do profissional, e se expandiu para todos os lugares. Então, temos experiências muito interessantes, né, de cultura digital, da cyberfavela, né, como esses grupos, de novo, estão se apropriando da tecnologia para produzirem conteúdos, para produzirem a representação sobre si mesmo, para deixarem de ser objetos do discurso e se transformarem em sujeitos do discurso sobre a sua vida e sobre a sua comunidade. Eu teria várias experiências aqui para relatar, mas eu não sei como é que está meu tempo, acho que já está acabando. Alguém vai me avisar, senão eu vou continuar falando. Mas eu queria também chamar a atenção, quando a gente falou dos laboratórios de cidadania, da experiência do Fora do Eixo, né, que é uma espécie de rede autônoma, né, óbvio, muito menor que a dos pontos de cultura, mas que trabalha com alguns princípios muito interessantes, né, com as casas coletivas, onde as pessoas que vivem nessas casas não só moram, trabalham, né, mas compartilham um caixa coletivo e criam uma sustentabilidade fora da produção, né, e do trabalho tal qual nós conhecemos, né, de forma individualizada, ou seja, é uma experiência bastante inspiradora, né? Há 10 anos eles criaram um circuito cultural que depois que se expandiu por 200 municípios no Brasil e 26 estados, produzindo música, audiovisual, ativismo, festivais, encontros, né? E essas casas, de certa maneira, funcionam como casas-laboratórios, onde é um laboratório de formas de comportamento novas também. Eu comparo a experiência do Fora do Eixo com as tribos urbanas, ou seja, modos comunitários, né, de trabalho, de vida, onde, a verdade, quando eles brincam e dizem que não é trabalho, é vida, onde você borra completamente essa fronteira, né, da vida e do trabalho, né? E aí também trabalham com moedas comunitárias, moedas que funcionam nos seus festivais, né? Então, é uma experiência bastante inspiradora também contemporânea no Brasil, né? Não é trabalho, é vida, ou seja, você tem toda uma geração hoje, quando eu falei que o produto de um grupo indígena é a sua própria vida, mas também os grupos urbanos têm feito da sua vida um processo estético, né, onde, de novo, né, o trabalho e a vida eles não têm mais nenhum tipo de distinção, né, o que é bastante interessante para a gente pensar nesses novos processos do precariado, do cognitariado, desse autônomo, que, na verdade, quando estão hiperfragmentados, individualizados, estão à mercê das forças do mercado, da empregabilidade, né? Mas, quando eles revertem essa produção para um grupo, uma comunidade, onde o que cada um ganha em palestras, em design, em produção, em serviços, volta para a comunidade, você consegue sustentar, ao invés de uma pessoa, 30, 100, 200, 500, num sistema colaborativo, né, que aponta realmente para uma forma de economia nova e de comportamento também bastante distinto, né? Quando eu falei, eu dei o sistema financeiro, eu crio banco e moedas sociais. Claro que eu queria ir finalizando, lembrando, né, que das experiências de protesto em junho de 2013 no Brasil, que foi o nosso 15M. Claro, em contexto diferente, de forma bem mais veloz, mas foi um processo bastante brutal e bastante violento, e muito violento no bom sentido, né, das estéticas da violência, que dão o que pensar, e que, até hoje, de certa maneira, estão pautando boa parte dos melhores discursos e questões brasileiras. A questão da participação, a questão da mobilidade urbana, a disputa pela cidade, o esgotamento do modelo dos partidos, dos sindicatos, da universidade, ou seja, muitas das questões que eu acho que fizeram parte, né, de um movimento como o 15M na Espanha, e que, enfim, inspiraram, né, que foram se alastrando como dominó e viralizando pelo mundo. No Brasil, em 2013, eu queria chamar a atenção para um dos
processos que emergiram dessa experiência de junho de 2013, que foi justamente a produção de mídia e de mídia livre, né? Foi um movimento que ele foi extremamente disputado pelas grandes mídias e corporações, o sentido desse movimento, né? Como aqui, o caos, né? Eu sempre brinco, né? Os grupos de direita achavam que era um golpe da esquerda e os grupos de esquerda achavam que era um golpe da CIA e da direita, ou seja, né? Ninguém conseguia fazer uma análise, né, de tantas novidades ao mesmo tempo, né? E emergiram nessas experiências também algumas experiências muito próximas da ideia dos pontos de mídia livre, né, como a mídia ninja, dessa produção audiovisual, dessa produção de streaming, dessa experiência das dramaturgias do tempo real, dessas experiências do tempo ao vivo, que são uma novidade, inclusive, em termos de estética, pouco analisado, né? Então, foi um momento muito interessante que a gente pode dizer que, no Brasil, surgiu uma nova ecologia dos meios de produção midiáticos, né? E a gente tem dito, né, que esses vários grupos, mais de 300, né, coletivos e grupos de produção de mídia livre emergiram em 2013, eles formam uma nova grande mídia, quando eles se articulam em rede. Então, nós vimos uma experiência muito interessante no Brasil e temos acompanhado até agora ondas, né, de ações midiáticas que conseguem virar a opinião pública, que conseguem vitórias públicas quando elas entram enxameando, né, nas redes. Então, são experiências muito interessantes dentro das redes sociais e também de forma territorial, que eu acho que merecem também uma atenção. Não só nos grupos, né, ligados à classe média, né, mas também nos grupos de base comunitária. Aqui é a Rádio Amnésia, ligada a uma mãe de santo do Recife, né, enfim, grupos de matriz africana, rádios indígenas, web indígena, então, toda uma produção de comunicação e de mídia, né, que eu digo, o Brasil tem, e outros, obviamente, eu acho que isso não é uma característica só do Brasil, mas em toda a América Latina, a gente tem visto emergir a mídia índio, mídia negra, mídia feminista, né, vindo desses grupos coletivos e que fazem uma disputa simbólica, que fazem uma disputa narrativa muito importante no atual cenário, né? E, para acabar, obviamente, assim, esse é o programa que vai se acoplar ao Cultura Viva no Ministério da Cultura, né? É um programa que a gente está chamando de Cultura de Redes, que vai ter 3 eixos: articulação, mobilização, formação, comunicação e economia. São 4 eixos que já existiam no Cultura Viva, mas que a gente quer intensificar, porque a gente entende que são eixos estruturantes para a gente pensar o mapa, né, desses grupos culturais, os bens, serviços, tempo que eles podem dispor para troca, criar redes de troca de metodologia, de experiência, de serviços, de produtos, de circuito, né, pensar em infraestrutura instalada para esses grupos, né? Então, nós também estamos fazendo o nosso mapeamento para pensar como a cultura de redes ela consegue criar, né, sustentabilidade, colaboração, e ela realmente é um antídoto a vários valores ligados ao individualismo e ao próprio consumo, né? Para além dessa hiperfragmentação de identidades, que também é uma questão, é um problema. Cada grupo, cada identidade demandando políticas específicas, né? Você tem que ter um edital para os ciganos, para os negros, para os índios, né? Para os grupos urbanos, para os artistas, né? E eles têm uma dificuldade de se articular em rede. Então, no ano passado, no Brasil, nós lançamos um edital que chama Cultura de Redes, que ele induzia os grupos culturais a apresentarem um projeto em rede, conjuntamente. Ao invés de financiar um ponto, nós passamos a financiar redes, né? Então, estamos fazendo uma transição do Cultura Viva para o Cultura de Rede, do ponto à rede, nessa indução, uma política pública que induz os grupos a trabalharem conjuntamente, né? O eixo da formação ele é enorme, é extenso, né? Mas, sem dúvida, também no Brasil, nos últimos anos, explodiram experiências de formação livre, formação em mídia, formação nos campos os mais diversos, na música, ou seja, metodologias de ensino, né, livres, não formais, em fluxo, que são extremamente inovadoras e que ainda não chegaram nem na escola, nem na universidade e ainda muito menos no Estado, né? Então, o mapeio, a cartografia das metodologias de formação, às vezes,
vezes um grupo consegue, tem sucesso em alfabetizar uma criança, ou ensinar música, ou estética, ou arte, onde o Estado fracassou, onde a escola fracassou, onde a universidade fracassou. Né? E a gente também está buscando e procurando mapear e sistematizar essas metodologias. Eu teria vários exemplos para dar dessa questão, né? E vou talvez acabar com as imagens, foram algumas das imagens das linguagens produzidas pelo Júnior de 2013 no Brasil, que foram imagens de toda uma iconografia urbana extraordinária, né? E que, de certa maneira, fez também o Brasil, a cultura e a política enxergar um grupo que sempre esteve aí, mas quando ele foi para a rua, desorganizado, né, e organizado por redes e não mais por partidos, universidades, nem sindicatos, ele fez emergir essa força do que eu estava chamando do precariado, do comunitariado ou dos desorganizados, que se articulam, que se apropriam de infraestrutura instalada para produzir de novo, né, alianças, às vezes, fugazes, mas extremamente eficientes em termos políticos, em termos, né, de ação, em termos, né, de incidência. Né? Então, são várias dessas experiências em termos de linguagem, de uma renovação, inclusive, da linguagem política que também nós vimos no Brasil. Memes, né, uma construção de uma imageria, de uma nova iconografia que renova, inclusive, a visão que se tem sobre um Brasil exótico, folclórico, um pouco parado no tempo. Né? Experiência da mídia ninja, que eu já tinha falado, e vou acabar uma homenagem aqui à Ada Colau, que nós acompanhamos com muito entusiasmo e que também usou uma linguagem super nova, numa experiência política que inspirou, eu acho, a todos. Né? Então, nessa linha das inovações sociais, sem dúvida, eu acho que o municipalismo espanhol, especialmente aqui de Barcelona, é uma inspiração para essas aventuras e para essas políticas que nós estamos experimentando e tentando entender no mundo todo. É isso, obrigada. Sí, el micro. Vale, muchas gracias, Ivana. Tenemos 10 minutos para preguntas, así que abrimos la palabra. História do mundo em 30 minutos, né? Mas... Empezamos aquí. Hola, Ivana. Muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido súper interesante e intensa a la vez. Estamos como digeriendo todo. Me parece increíble la cantidad de políticas, planes, programas de cultura que se han implementado en Brasil, sobre todo teniendo en cuenta cómo el neoliberalismo había arrasado, ¿no? Como color de melo casi acabó hasta con el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, sí, como que se parte casi de cero. Y me interesaba saber la vinculación entre, porque has mencionado los derechos culturales como una de las partes que se había desarrollado, ¿no? Desde el Estado, junto a todas las otras prácticas que surgen desde abajo, ¿no? Y la importancia de estos derechos culturales y cómo el Estado puede crear este espacio que permite que desde abaixo generam todas estas coisas. Não? Eu acho que os direitos culturais hoje eles são um horizonte ainda, né? Como eu falei, eu citei poucas leis que realmente institucionalizam, né, algumas dessas práticas, né? Quer dizer, a nossa batalha hoje é para a construção de institucionalidade. Daí a discussão que eu acho que vocês fazem aqui muito bem, que é isso, quais são essas novas institucionalidades? Daí toda a discussão entre, né, enfim, a passagem do movimento social para o partido, né, o que se ganha e o que se perde, mas sem dúvida, isso é decisivo. No campo dos direitos culturais hoje, por exemplo, o que a gente tem no Brasil são poucas experiências, né? Por exemplo, ligado a essa produção de rua. O artista de rua no Brasil ele é um problema seríssimo, porque, né, a rua ela é da polícia no Brasil. Né? As ruas do Brasil elas têm dono, né? É o Estado brasileiro que toma conta da rua. Então, qualquer atividade na rua hoje, ela é o hip-hop, a batalha do rap, as rodas de conversa. Há um enorme investimento dos grupos sociais e culturais nas ruas. E as ruas hoje são um espaço conflagrado de repressão, né, de embates, né, pesados. Então, é muito interessante que algumas cidades brasileiras estão trabalhando, né, nesses estatutos da cultura de rua.
né? O que é muito interessante. São Paulo já tem a sua lei, o Rio de Janeiro já tem uma experiência, né? Mas aí, no Brasil, como a gente diz, as leis pegam ou não pegam, né? Ou seja, nem sempre a institucionalização é o resultado, né? Mas o campo dos direitos culturais é muito novo no Brasil, né? Essa gestão, agora, no ano passado, né, eu estou no Ministério da Cultura há um ano apenas, junto com o ministro Juca Ferreira, né, que voltou, né, é que nós estamos começando a discutir esses direitos culturais em forma de políticas concretas, né? E, claro, para isso é decisivo também que as demandas que chegam, mas essa discussão da rua, da cidade, né, dessa cultura a céu aberto, ela é, eu acho que o direito à cidade, na verdade, né? Eu tiraria a cultura e colocaria a cidade como, de novo, a fábrica, o ateliê, onde hoje as pessoas querem se expressar, né? Mas é ainda bastante embrionário ao debate sobre os direitos culturais no Brasil. Sí, ¿alguien? He visto un brazo por allí antes, ¿no? Bueno, pues pregunto yo. Cuando hablamos de cultura viva, compartiendo como dos posibles acepciones de cultura viva, ¿no? La brasileña y la que estamos intentando incorporar aquí, que comparte muchas cosas, pero no todo, ¿no? Pero sí que comparte como unos vectores políticos que de alguna manera lo que buscan es, como bien decías, construir ciudadanía con la cultura, no construir cultura para la cultura o para los sectores culturales, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando pensamos en implementar políticas culturales concretas, con estos vectores que no responden a las categorías tradicionales de la cultura, nos encontramos nos podemos encontrar con cierta rigidez institucional, ¿no? Con ciertos mecanismos tradicionales de gobierno que de alguna manera ponen dificultades a la hora de pensar estas nuevas políticas culturales. ¿Cómo habéis afrontado, ¿no?, desde el Ministerio de Cultura de Brasil esta rigidez institucional, esta línea departamental tradicional que normalmente es una traba importante para pensar en desarrollos de cultura viva? É interessante que você chamou atenção para essa segmentação no Estado, mas a questão é que a segmentação ela é mental também, né? Os grupos culturais estão muito arraigados a essa setorialização, né? Enfim, principalmente num contexto de escassez de recurso, né? Há uma rivalidade entre os grupos, há uma rivalidade corporativa em relação às políticas culturais e públicas, né? Para o meu grupo, né? Claro, eu acho que é uma reivindicação legítima, né? Mas, realmente, a mudança, acho que ela tem que vir dos dois lugares, né, dos dois campos. Claro que a gente vê, e eu acho que todos os exemplos que eu dei são exemplos de experiência já da transversalidade, né? Vocês também chamaram a atenção aqui pelo que eu vi, né, nesses momentos da transversalidade, onde a cultura já não está mais num gueto, onde a cultura já não é mais pensada no campo da arte, do centro cultural, etc. e tal. Mas ainda nós temos essa dificuldade no Brasil, né, que os grupos que estão melhor situados, eles usam do setor e da setorialidade para, de certa maneira, enfim, reivindicarem e, eu diria, atrasarem o processo de transversalidade, inclusive, no Estado. Não sei se eu estou sendo um pouco generosa com os grupos culturais, mas essa é uma realidade muito concreta no Brasil, né? E aí, sim, eu acho que é uma questão mesmo de mudança, enfim, cultural, de mudança mental, né? O entendimento de que existem políticas estruturantes que elas vão beneficiar não o setor, né? Mas elas vão dar a infraestrutura instalada que pode servir a qualquer grupo, né? Por isso que eu falei tanto da cidade como fábrica, como ateliê, ou seja, quais são as políticas públicas capazes de, instaladas, atenderem a qualquer setor e a qualquer grupo, né? Que eu acho que aí, quando a gente está falando do bem comum, dos commons, né, a gente está entrando nesse debate. Mas não é um debate tão estabelecido no próprio campo cultural, né? Não sei aqui, mas eu acho que no Brasil, pelo menos, a gente tem essa dificuldade. Não só dentro do Estado, como fora do Estado. A la una, a las dos. Aquí. Bueno, yo quería insistir en una de las preguntas que ya se han hecho, que es la de cómo se definen los ámbitos competenciales, no solo en relación con otros ministerios, pero también en relación a los distintos tipos de administración, ¿no? Local, regional, estatal, y luego también preguntaros, porque sé que habéis pensado en una idea de también una red internacional, ¿no? O sea, que esa red de cultura no solo se centre en Brasil, sino también en otros países.
Ótima pergunta, né? Porque a gente tem essa experiência do Cultura Viva na América Latina que é muito inspiradora e nos entusiasma, porque ela andou sozinha, a revelia, inclusive, do Estado brasileiro, né? Foi uma política que foi se instalando nos países, enfim, pelo seu modo de operar, né? Então, mas a gente tem pensado muito, quando a gente fala da cultura de rede, nesses circuitos, né, latino-americanos. Ano passado, a gente fez um grande encontro global de redes no Rio de Janeiro, chamado Emergências. Nós vamos fazer esse ano também, em dezembro. Seria muito bacana depois a gente difundir, divulgar mais para vocês, e que teve justamente esse intuito, né? A articulação das redes latino-americanas, a articulação dos grupos que trabalham com mídia livre, a articulação dos grupos indígenas na América Latina, a articulação dos grupos de mulheres, ou seja, né, essa ideia que nós temos questões territoriais, mas as lutas são globais, né? E elas podem o modelo de circulação, o modelo de financiamento, o modelo de desburocratização para o dinheiro chegar nesse grupo que nunca acederam a um financiamento, nunca tiveram uma relação, às vezes, com o Estado, né, nesse sentido de algo institucionalizado, possam se multiplicar. Então, eu acho ótima essa questão que você colocou. O próprio Cultura Viva, ele só teve sucesso no Brasil, ele só conseguiu se transformar em algo hipercapilarizado, porque ele é todo baseado em convênio com as prefeituras, todas as prefeituras e com as secretarias de cultura dos estados e prefeituras, ou seja, foi a maneira que nós tivemos para realmente chegar, né, em 1.000 municípios. O Brasil tem 5.000 municípios, né? Chegamos em 1.200, faltam muitos ainda, né? Mas são, de novo, tem que ser uma política ativa de capilarização, né, de convênios, né, de parcerias, de construção de novo. Voltamos às redes, né? Ou seja, se a própria gestão pública, se o próprio Estado se vê como Estado-rede, como rede, eu acho que a gente avança muito, por isso que a gente tem também insistido muito nesse Estado-rede, é isso. As redes culturais, as redes, né, de gestores, as redes de parlamentares e de políticos, né? Então, a gente tem pensado muito, por exemplo, em redes dos advogados amigos da cultura, dos parlamentares amigos da cultura, né? Os gestores culturais, encontros, trocas, né, para tentar articular um pouco isso que você está colocando, né? E que é decisivo para a gente pensar em política pública, que é a capilaridade, a descentralização e entender que a política, mesmo eu estou no Ministério da Cultura, que é o Ministério, enfim, né, da formulação de políticas nacionais, mas ela não tem como acontecer se não estiver territorializada, né? Então, a gente tem pensado também, isso ainda não é uma realidade, mas eu vi isso em alguns países da América Latina, no orçamento territorializado, né? Você passa a pensar o financiamento para o território, para a demanda territorial. Os pontos de cultura só deram certo no Brasil, se instalaram porque os editais, eles são territoriais, ou seja, cada pequeno município pode ter uma rede de 10 pontos de cultura, 20 pontos de cultura, 30, 100. São Paulo tem 300, Rio de Janeiro tem 250 pontos, e eles se encontram, eles trocam metodologia, eles trocam informação, né? Então, dessa forma, se dá um pouco, né, a gente avança nessa linha que você está trazendo, que eu acho que ela é decisiva, que são as redes da América Latina, da iberlatinas, né, globais, né, ou seja, elas vão se superpondo, as redes vão se superpondo, né? Então, acho interessante e decisivo, por isso que a gente tem trazido a questão das redes como uma, na verdade, né, quando a gente lançou ano passado um edital de redes, não tinha tema, não tinha grupo, né? Qualquer grupo poderia demandar, concorrer ao recurso. Bastava que ele tivesse uma forma em rede de arranjo, né? Então, eu acho que são formas de induzir a construção dessas redes que você está colocando, né? Quizás lo has explicado antes, pero me lo he perdido en el brasileiro, pero me gustaría saber cuáles son las formas específicas de financiación. Es decir, yo entiendo que hay un tipo, las instituciones públicas atesoran distintos tipos de capital. Hay un capital, digamos, poco codificado, que sería el capital simbólico, sí, la capacidad de señalar, de crear esas redes, de visibilizar, y yo creo que eso está muy presente, pero me gustaría saber si también en ese financiamiento, sí, de los puntos de cultura entran estructuras, cesión de espacios, que si hay también financiación, digamos, sí, financiera en dinero.
Y si tenéis más o menos calculado cuál sería el porcentaje. Entiendo que los análisis cuantitativos no es de lo que somos más fans, pero una proporción a mí me serviría. Sim, eu vou dar um exemplo, então, desse edital Cultura de Redes, né? Claro, tem financiamento real, concreto, se for só moeda simbólica, não segura a demanda, né? Então, nós temos um orçamento, essa secretaria que eu estou, que é a Secretaria de Cidadania e Diversidade, e nós temos várias maneiras de financiar. A principal delas são os editais, né? As convocatórias, não? Abertas, né? E voltadas ou para segmentos ou essas convocatórias, como eu coloquei aqui, por exemplo, o edital de Cultura de Redes, onde os grupos, né, tinham financiamento de R$60 mil, agora alguém vai fazer a conversão para euro, vai ser pequena, né, porque o euro está bem mais valorizado. Mas vai de R$60 mil até R$200 mil o financiamento para um grupo muito pequeno, pode ser um grupo de 3 pessoas numa periferia do Rio de Janeiro, um grupo muito pequeno, ou no interior do Brasil. E no interior do Brasil, muito pouco dinheiro te dá uma capacidade de fazer muito, né? Então, é muito interessante que você, muitas vezes, né, ao invés de investir um grande recurso, um grande financiamento num grupo já estabelecido, ou na produção de um filme que custa milhões, esse mesmo recurso, ele financia 100 pontos de cultura, né? É um recurso pequeno, mas que ele faz uma enorme diferença justamente porque ele vem, né, os pontos de cultura são grupos que jamais acederam a nenhum tipo, uma forma de financiamento. Então, de R$60 mil até R$200 mil, no caso do Cultura de Redes, né, grupos territoriais, estaduais, nacionais, quanto maior a rede, mais financiamento, mais capacidade de multiplicação, de incidência, né, ou, às vezes, também ações diretas. A gente fez também o edital chamado de mídia livre, de pontos de mídia livre, produção de mídia, de conteúdo, inclusive da mídia índio até uma página no Facebook foi financiada, né, com valores também distintos de acordo com o tamanho, né, dos projetos, com faixas de valores. Então, você consegue realmente pulverizar o recurso, pulverizar no bom sentido, distribuir mais recurso a partir do momento em que a gente trabalha com essas faixas de recursos muito diferentes da própria indústria da cultura, né? Nós temos, o Ministério da Cultura financia também grandes projetos, né? Enfim, grandes companhias teatrais, tem uma produção de cinema também financiada com valores muito mais altos do que os pontos de cultura. Mas os pontos de cultura só conseguiram justamente se viralizar, se multiplicar, né, porque eles têm essa característica. São grupos que precisam de muito pouco, porque eles já viviam e já se sustentavam sem o recurso do Estado, né? Ano passado, eu viajei por 18 estados brasileiros e encontrei muitos grupos populares, né? E eles me diziam: secretária, eu já sou ponto de cultura há 500 anos, há 300, há 200, há 30. O Estado brasileiro nunca chegou na minha comunidade. Essa é a primeira política pública que está chegando na minha comunidade. Então, é muito pouco recurso para grupos que nunca trabalharam com recurso. Então, isso realmente é um salto enorme nessa produção, nessa organização, na sustentabilidade desses grupos, né? Não sei se eu consegui te responder. Vale. Bueno, lo siento por acercarme a los acoples. Vale, lo tenemos que dejar aquí porque vamos justos de tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Ivana, por tu conferencia, que desde luego es muy útil e inspiradora. Y no vamos a hacer pausa, vamos a entrar ya con el último panel, con el último bloque de Cultura Viva. La pausa va a ser de 3-4 minutos porque tienen que poner los micrófonos estos de Madonna y luego cargar un par de PowerPoints. Así que nada, no os vayáis muy lejos. Un aplauso para Ivana, muchas gracias. Gracias.